Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Arquivo do Avesso, a rubrica semanal do Centro de Documentação de Ilhavo. Na emissão de hoje vamos falar sobre a arqueologia de Ilhavo, desde a pré-história à atualidade. Atualmente estamos na segunda fase de um projeto associado à Câmara de Ilhavo, que é o projeto Ilhavo Terra Milenar. O nosso objetivo é fazer o inventário do património do concelho de Ilhavo. Em 2015 já cá estivemos, fizemos uma primeira caracterização com resultados muito positivos, designadamente a nível da pré-história. Estamos a fazer as prospecções arqueológicas, são prospecções dirigidas em caracterizar arqueologicamente o território de Ilhavo e, portanto, todo este trabalho tem como objetivo passar a informação à população de Ilhavo. Ilhavo é uma terra milenar, é uma terra que tem uma história, tem uma identidade, tem um património e, portanto, a Câmara Municipal tem como objetivo estratégico, obviamente, conhecer o passado da sua história e das suas gentes. Portanto, quisemos e desejamos ir mais além. E mais além, obviamente, decidimos dar um passo e esse passo tinha que passar por um trabalho de arqueologia, um trabalho que fosse de irmos ao terreno, ir investigar de facto aquilo que os nossos antepassados fizeram, várias investigações, várias descobertas que nestes primeiros passos são bastante otimistas para o futuro. Ilhavo, em termos de arqueologia, está agora a dar os seus primeiros passos. E então é agora com as prospeções que nós estamos a conseguir não entender totalmente essa presença, mas a dar os primeiros passos para compreender a presença a nível de pré-história no município. Estamos no Vale da Marona, em Ilhavo, onde podemos observar pelo menos 2 níveis de terraços, isto é, de depósitos onde se concentraram estes pequenos seixos rolados que podem ver e que formam níveis horizontais e que correspondem basicamente a deposições que foram feitas por ação da água. Nestes terraços, frequentemente, podem aparecer materiais que revelam a presença de hominídeos, que nos remetem para o período paleolítico. E, de facto, num destes terraços que aqui vemos, surgiu um pequeno biface que documenta, portanto, a presença desses hominídeos no território de Ilhavo, que remontará a cerca de 200, 300 mil anos. Vimos agora de há 200 mil anos atrás, 200, 300 mil anos atrás, e andamos no tempo até há cerca de 6 mil. Portanto, damos um grande salto para a pré-história recente, para o Neolítico, e temos mais uma vez uma coleção de materiais recolhidos à superfície em vários pontos do concelho, materiais em pedra lascada e que nos falam precisamente dessas primeiras sociedades de agricultores. Continuam-se, tal como no Paleolítico, a utilizar os seixos que vimos nos terraços e que são provenientes dos terraços dos rios, seixos que são utilizados para um talhe relativamente simples, para lascar e extrair lascas que depois são utilizadas para cortar ou para utilizar os próprios seixos como utensílios que são cortantes. E se quisermos perceber a utilidade destas peças, podemos-las comparar com peças atuais ou mais atuais. Temos aqui uma polaina que é do século XX e que foi utilizada na construção naval dos bacalhoeiros, mas que de certa maneira tem aqui, neste tipo de peças, o seu antepassado mais longínquo. Ou seja, estas peças, entre outras coisas que poderiam fazer e em que poderiam ser utilizadas, era, por exemplo, no tratamento da madeira, na lescagem da madeira, um pouco como a polaina, enfim, vários milhares de anos mais tarde, acaba por fazer também. Portanto,
Também para isto a pré-história é interessante porque muitas vezes nos fala dos antepassados longínquos de muitos dos nossos utensílios, de um passado mais recente. Aqui, por exemplo, temos um outro seixo que tem dois talhos laterais e que era utilizado como peso de rede, eventualmente relacionado com a exploração da costa do Atlântico ou do próprio rio e, portanto, que nos fala já de comunidades que também exploram os recursos aquáticos. Temos também um conjunto de materiais em sílex. O sílex era uma das pedras mais trabalhadas na pré-história pelas suas características. Temos matéria-prima sob a forma de seixo e, portanto, estes seixos seriam recolhidos aqui na zona e que depois eram talhados para a obtenção de utensílios. Nós temos núcleos a partir dos quais foram extraídos pequenas lâminas muito finas, alongadas, e que depois elas próprias eram utilizadas ou assim, em bruto, para trabalhar em determinadas atividades, ou também elas depois segmentadas, retocadas e transformadas em utensílios mais elaborados e mais especializados para determinado tipo de tarefas. Não temos ainda a cerâmica, que neste período acompanha estes materiais em pedra, mas claramente temos já um conjunto de materiais que nos fala de uma ocupação do território de Ilhavo durante a pré-história recente, durante o período neolítico, portanto estamos a falar sensivelmente de há cerca de 5, 6 mil anos atrás. No que se refere à época romana, nos trabalhos que desenvolvemos no âmbito das prospecções arqueológicas aqui no concelho de Ilhavo, não detectamos propriamente sítios arqueológicos da época romana. O que detectamos foram alguns achados fortuitos, foram entregues por pessoas que gostam da arqueologia e que detectaram, no fundo, esses contextos. Um destes exemplos são estas ânforas que estamos a ver aqui, que foram detectadas por pescadores junto à costa, provavelmente relacionado com o naufrágio. O que sabemos é que estas ânforas foram produzidas na Bética, entre meados do século I a.C. até ao século I depois de Cristo. Apresentam pelo menos duas tipologias que conseguimos identificar, o Alterne 70 e o Dressel 14, e eram fundamentalmente utilizadas para transportar vinho e azeite. Estas ânforas estavam certamente relacionadas com as rotas comerciais entre o Atlântico e a parte meridional, que começaram a circular a partir de meados do século I a.C. Outro achado interessante foi uma moeda, um denário romano, que foi identificado por um apreciador de arqueologia. Um denário era uma moeda romana em prata. Conseguimos perceber que ela foi cunhada em Roma em 103 a.C. É de salientar que o território de Ilhavo localizava-se, do ponto de vista administrativo, em época romana, nas Civitas, provavelmente devido à proximidade de Talábriga, uma divisão administrativa cujo os magistrados dessa cidade tinham influência. Uma divisão mais conscrita, sendo que havia uma divisão também que provavelmente o atual território de Ilhavo estava inserida, que era o Conventos Scalavitanos. O Conventos era uma divisão jurídica em época romana. Podemos dizer que o atual território de Ilhavo se inseria nessas duas divisões administrativas. Até agora não foram identificados sítios de cronologia romana no território, mas com avançadas investigações há a possibilidade de detectarmos esses vestígios. Estamos na Quinta da Rebocha, muito próximo do Rio Boco, que é um braço da ria. O objetivo de estarmos aqui tem a ver com uns achados fortuitos, neste caso de um ilhavense, que é um apaixonado pela arqueologia, que detectou e depois entregou na Câmara de Ilhavo esses materiais, um conjunto de ceitis. Portanto, os ceitis é uma moeda em cobre que começou a produzir sensivelmente entre a primeira metade do século XV e que foi, portanto, até à segunda metade do século XVI. Portanto, é um tipo de moeda muito comum nestes. Portanto, era a moeda dos trocos, como se dizia, era a moeda que era utilizada nessa época para fazer as transações comerciais. Ao encontrarem estas moedas aqui, pronto, é uma situação perfeitamente normal.
mas que é de facto interessante, não é? Porque também é um conjunto de numismas que não tinham sido identificadas neste território. As balas de mosquete são em chumbo, estão associadas à pirobalística, não é? À utilização da pólvora nas armas de fogo. E o engraçado é que, quando se deu a ruptura da Barra em 1808, aqui muito próximo, há referências documentais de que o exército de D. João VI, no âmbito da segunda invasão napoleónica, terá passado aqui para esta zona. Estas balas de mosquete podem estar relacionadas com esse exército que passou por cá, e também não nos podemos esquecer que foi detectado um botão de D. João VI, um botão de uma farda militar, também neste local. Estar agora aqui a falar sobre aqui alguma situação do ponto de vista militar é muito prematuro, mas o que é certo é que detectamos estes vestígios aqui na Quinta da Rebocha. E como é habitual no nosso programa, passaremos agora ao projeto Se Esta Rua Fosse Minha. Passo então a palavra à investigadora Sara Santos, do CDI, que irá fazer uma pequena abordagem à Rua Padre Lé, e de seguida, Francisco Carapelho, representante do agrupamento de escolas da Gafanha da Encarnação, nos irá contar algumas memórias deste topónimo. Vamos então ouvir. Sobre a Rua Padre Lé, numa pesquisa pelos documentos municipais, sabemos que o topónimo foi uma proposta da Assembleia de Freguesia da Gafanha da Encarnação, sendo aprovado pela ata número 12, 1995, de 30 de junho. Esta era a antiga Rua dos Pinhais. Manuel Ribal Lopes Lé nasceu a 4 de agosto de 1922 na Gafanha de Nazaré. Filho de José Lopes Lé e Teresa de Jesus Ribal, os seus progenitores dedicavam-se à agricultura e o seu pai também era marnoto. Assim, acompanhou-os nestas lides até aos 14 anos, altura em que concluiu a instrução primária na escola do professor Oliveira, na Gafanha de Nazaré, e ingressou no Seminário da Imaculada Conceição, na Figueira da Foz. No ano seguinte, frequentou o Seminário Maior de Coimbra e, de 1939 a 1943, o Seminário de Aveiro e o Seminário de Cristo Rei dos Olivais, de 1943 a 1947. Foi ordenado presbítero a 20 de setembro de 1947 na Igreja Matriz de São Mateus, no Bunheiro, por Dom João Evangelista de Lima Vidal, celebrando missa nova na Igreja Matriz da Gafanha de Nazaré, quando era pároco o Padre Guerra. Até novembro de 1952 foi coadjutor do Bunheiro, tendo sido depois nomeado pároco das freguesias de Préstimo e Macieira de Alcoba, onde permaneceu até 1957. A 28 de outubro de 1957 foi nomeado pároco da Gafanha da Encarnação, onde exerceu sempre o sacerdócio numa relação muito próxima com a comunidade durante 52 anos. Deste período temos a destacar, em 1983, o início das obras da nova igreja da paróquia, que foi inaugurada a 22 de agosto de 1993. Em 1987, o Centro Paroquial foi reconhecido como instituição de solidariedade social e, em 1993, por sua responsabilidade, entrou em funcionamento o Corpo Nacional de Escoteiros, Agrupamento 1024. Retirou-se do serviço paroquial em setembro de 2009, tendo vindo a falecer a 2 de maio de 2010, com 87 anos de idade. Francisco Carapelho, aluno do agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, vai contar-nos algumas curiosidades sobre a Rua do Padre Lé. O Padre Lé alguma vez falou contigo sobre a rua a qual foi atribuído o seu nome? Falámos várias vezes. O nome da rua foi-lhe atribuído ainda em vida. Normalmente isso não acontece. E tenho uma história engraçada, que foi ele perguntou, eu perguntei-lhe, podiam ter dado o seu nome a outra rua, assim mais interessante, uma rua que tivesse mais movimento, que tivesse mais casas, e ele disse, Zé, é a rua, uma das ruas principais. É a rua que leva ao pavilhão e é a rua que
que leva à escola. Pronto. E era o que ele mais dava valor. Era o desporto, também sempre foi um desportista, e a educação, que sempre estudou, sempre teve interesse em estudar e em descobrir novas coisas. Na tua vida, qual é que foi o significado do Padre Leve para ti? Padre Leve. Olha, primeiro lhe chamávamos Padre Leve. Desde pequenino que lhe chamei primo. Pronto. Era o primo e sempre foi o primo. E ele foi como um avô, porque não conhecia os meus avós, nem materno nem paterno, e ele acabou por ser como um avô. Pronto, e cresci e a minha avó materna era empregada dele, e acabei por crescer e viver muito tempo onde ele vivia e criar esse laço que com um avô é o que mais próximo eu tenho como um avô. Diziam que ele era um homem dos 7 ofícios. Arranjava tudo. É verdade? É, sim, senhor. O Padre Lé, desde mecânico, eletricista, desenhador de construção civil, religioeiro, tudo ele fazia. E as pessoas, os paroquianos neste caso, recorriam muito a ele para esses serviços, para arranjar um relógio, para arranjar uma televisão que estava avariada, para arranjar um rádio que estava avariado. Ele fazia tudo e mais alguma coisa. Podia não ser completamente perfeito, mas tinha conhecimentos de todas essas áreas. Inclusivamente foi caçador. Ele até caçador era, e um bom caçador, com licença de uso e porte da arma, que até tenho aqui a carta de caçador. Era dono de uma arma que depois, curiosamente, a ofereceu a um neto de um amigo muito grande que ele tinha em Águeda. Apareceu cá em casa esse rapaz a pedir que lhe vendesse a arma, porque era uma das duas únicas armas que existia no país daquela marca e com números consecutivos, com números seguidos. E o Padre Lé acabou por oferecer a arma ao rapaz para ser restaurada completamente e para fazer parte de uma coleção particular dessa pessoa. Ele fazia de tudo e era amigo de todos, estava sempre pronto para ajudar nisto ou naquilo a todas as pessoas da paróquia e foi muito querido por todos os paroquianos. Eu ouvi dizer que até uma espécie de enfermeiro ele foi. Enfermeiro também. Eu não tinha falado em enfermeiro, mas também não enfermeiro propriamente, mas era um curioso e na altura, nos anos 60, 50 e tais, 60 do século passado, havia muito poucos enfermeiros que pudessem administrar injeções e então havia uns curiosos e ele era um deles. Tinha um pequeno cursinho para poder dar injeções com consentimento dos médicos. Olha, está aqui, por exemplo, um estojozinho das seringas e das agulhas que ele utilizava para fazer esse serviço. As pessoas traziam os medicamentos receitados pelo médico, recorriam a ele e ele administrava as injeções. O que é que o Padre Lé representou na sua vida? Olha, a partir de uma certa altura,
Eu conheci-o, tinha os meus 7 ou 8 anos. De início, era um padre que havia, eu era muito menino, também não pensava muito nisso, mas depois, com o crescimento, com a minha adolescência e juventude, comecei a tomar mais conhecimento com ele e fiquei sem pai muito cedo, e ele acabou por se transformar para mim quase num segundo pai, ou vá lá, num conselheiro espiritual. Pronto. E depois fomos sempre ligados durante toda a vida, até o final, toda a vida, até o final da sua vida. Acabou por viver connosco aqui em casa e tudo isso. Se esta rua fosse minha e eu pudesse lá mandar, tinha vasos nas janelas com as flores a espreitar. Se a rua fosse tua, tu pudesses lá. Se esta rua fosse minha é um projeto da comunidade e para a comunidade. Colabore connosco a partilhar histórias, memórias ou até fotografias das ruas que conhece, tal como fez o Francisco. A sua ajuda é imprescindível. Para esta semana teremos para si os kits História e Patrimónios, nossos agentes e o mais recente kit Quem Sai aos Seus. Para entrar em contato connosco, envie um e-mail para cdi@cm-ilha.pt ou ligue para 234 092 496. Contamos consigo desse lado.